Foi numa festa de casamento que realizou seu primeiro milagre. Em seu estilo de vida simples e modesto, vivia como homem do povo, embora fosse o rei dos reis e senhor dos senhores. Pergunta número 4. Como, em meio às pessoas, Jesus então transformou a sociedade e o mundo? Então ele pregava, ensinava, curava os enfermos, libertava os oprimidos pelo demônio e compadecia-se dos que tinham fome. Ele cumpriu a sua missão de tal forma que foi conhecido como um amigo de pecadores. Mateus 11:19. Número 5. Como a Igreja de Deus, qual a nossa missão a cumprir junto à sociedade como sal da terra e luz do mundo? Como está Mateus 5, 13 e 14. Então nossa missão é transformá-la através do poder do Evangelho de Cristo. Número 6. Dentro aí da primeira parte, a Igreja e a sociedade. O que é uma sociedade, segundo o dicionário Always? Então, é um agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração, cidadania e fraternidade mútuas. Número 7. Deus não criou o homem para que vivesse isolado. O que Deus criou para que o homem vivesse em sociedade? Então ele constituiu a família, como está em Gênesis 1:28. Essa família é a célula básica, da sociedade e da nação. A partir da família de Adão e Eva, os seres humanos começaram a formar outros agrupamentos sociais mais complexos. Sem a família, a sociedade desaparece. O Senhor Jesus, ao vir a este mundo, nasceu em uma família. O Senhor Jesus, como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, conviveu numa sociedade imperfeita e pecadora, a fim de transformá-la através das boas novas de salvação. Número 8. Como se comportava Jesus na sociedade de sua época? Então, desde a infância, Jesus sabia como agir e interagir numa sociedade organizada. Veja Lucas 2:52. Ele era amorosamente amistoso. Veja Lucas 2:39 e 51. Relacionava-se, inclusive, com os desprezados e marginalizados. Sua pregação e ensino eram inclusivos, alcançava os leprosos, os oprimidos pelo diabo, cego, coxo, etc. Veja em Mateus 4:15 a 17 e Lucas 7:21 e 22. Ao contrário dos escribas e fariseus, Jesus não se importava de estar na companhia de publicanos e pecadores. Veja Marcos 2:15 e 16. Então Jesus investiu seu tempo nas pessoas que realmente dele precisavam e desejavam ouvir a sua mensagem, pois, segundo afirmou, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Mateus 9:12, parte B. Sigamos então o exemplo do nosso mestre. Número 9. Como deve ser a igreja na sociedade? Então a igreja de Cristo é como um farol em meio à escuridão deste mundo. Por isso seus membros devem ter aí uma conduta ilibada. Filipenses 2:15. A igreja do Senhor não deve ser insensível diante dos sofrimentos e mazelas que infelicitam a sociedade. Nossa obrigação é estender as mãos aos necessitados. 1 João 3:17. A igreja local pode e deve contribuir realizando campanhas como, por exemplo, a alfabetização de adultos, exames preventivos, socorro às vítimas de tragédias e catástrofes, etc. Contribuamos, pois, com ações que cooperem para melhorar a sociedade, demonstrando na prática o amor de Cristo e a eficácia completa do Evangelho. 1 Timóteo 6,15. Parte 2, aí, a igreja e a proteção social. Número 10, cite pelo menos 3 modos da igreja proteger a sociedade. Então, através da intercessão, de conselhos e de valores cristãos. Número 11, qual é o maior recurso eficaz e poderoso para abençoar e proteger a nação? Então, é a intercessão do povo de Deus. A igreja é exortada a orar por todos os homens, indistintamente, bem como pelas autoridades constituídas, 1 Timóteo 2, de 1 a 8, a fim de termos uma vida tranquila e sossegada, como está no versículo 2. Clamemos a Deus em favor da nação, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Veja Tiago 5,16b. Número 12. De que maneira são importantes os conselhos divinos aos governantes de uma nação? Então a palavra de Deus revela que os reis tementes ao Senhor recebiam conselhos e orientações dos profetas. Veja 2 de Crônicas 20:14 a 18, Isaías 37, de 1 a 7. Então os mensageiros do Senhor exerciam uma função social muito importante. Denunciavam as injustiças sociais e os pecados do povo e dos governantes. Veja exemplo de Jeremias 2, 12, 13, 19, 25, de 3 a 7, Malaquias 1, 1 até 2, 17. Hoje, há chefes de Estado que também procuram o conselho de pastores.
Clamemos a Deus para que levante homens autênticos, para que falem ousadamente a sua palavra. Precisamos de homens irrepreensíveis, a fim de aconselharem e confrontarem os pecados da nação. Veja Marcos, capítulo 6, versículos 17 e 18. Número 13. Onde encontramos na Bíblia a maneira correta de viver numa sociedade cujas políticas públicas fossem justas e equânimes, e os fundamentos para se edificar uma nação mais justa e igualitária? Então, no Decálogo, Êxodo capítulo 20, e no Sermão da Montanha, Mateus 5 até 7. Número 14 é para completar. Se a sociedade pautar o seu modo de viver pelos princípios estabelecidos por Deus nas Escrituras Sagradas, não mais assistiremos à sua degradação ética, moral e espiritual. Carecemos desesperadamente desses fundamentos. Tais princípios e valores vêm rareando na família, na sociedade e no Estado, que jamais venham a faltar na igreja. Tais princípios são atemporais e servem como escudo à nação. Parte 3. A igreja e a assistência à sociedade. Pergunta número 15. Evangelizando a igreja muda o cenário da sociedade na qual acha-se estabelecida. Complete. Cabe-nos igualmente minimizar o sofrimento alheio. 1 João 3,18, Tiago 2, 14 a 18. Manifestando então o amor de Deus através de ações concretas. Dediquemo-nos, pois, a socorrer os enfermos viciados em drogas, órfãos, viúvas e idosos desamparados. Em seu ministério, o Senhor Jesus ajudava a todos. Ele é o servo de Jeová. Isaías 53, 4, Lucas 22, 27, Filipenses 2, 7. Paulo também muito se preocupava com os necessitados. Veja 1 Coríntios 11, 1. Número 16. Qual o papel da ação social na missão da Igreja de Cristo? Então devemos conscientizar-nos de que a ação social também faz parte da tarefa que nos confiou o Senhor. Veja em Mateus 28, 19, 20, Tiago 1, 26 e 27. Pois agiam também assim o Senhor Jesus e os apóstolos. Número 17. Qual o papel da Igreja de Cristo na restauração da sociedade? Complete. Então a degradação dos valores familiares, as drogas, a criminalidade e outros sintomas igualmente maléficos evidenciam o caos em que vive a sociedade. Cabe à Igreja de Cristo, portanto, lutar contra tais coisas. Através da palavra de Deus, condenemos a prostituição, a pedofilia, o aborto, a corrupção, etc. Não nos conformemos com a filosofia deste mundo, pois a Igreja do Senhor é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, 15. Conclusão, para completar, número 18. Como servos de Deus, somos agentes de sua graça salvadora para evangelizar, fazer missões e mostrar a todos na prática o nosso amor. Veja Colossenses 6, 10. É tempo de oferecer à sociedade tanto o pão que desceu do céu, Jesus Cristo, como o pão que brota da terra. O mesmo Senhor que ordenou ir de pregar e também recomendou: dai-lhe voz de comer. Através da Bíblia Sagrada, influenciemos e transformemos a sociedade para que o nome de Cristo seja glorificado entre os homens. Glória a Deus.